Oi gente, tô aqui hoje com a Andréia Toledo. Ela vai compartilhar com a gente a história dela sobre a maternidade. E eu acredito que ela tem muita história para contar, porque ela tem nada mais, nada menos do que 11 filhos e 2 netinhas já hoje, né? E, Andréia, eu gosto sempre de começar assim, perguntando um pouquinho da sua história pessoal. Sempre foi seu sonho ser mãe? Sim, quando eu ainda estava na fase de namoro, a gente sempre pensava, comentava, e eu queria ter uns 5 filhos. Eu sei que passou um pouquinho, mas era sempre o sonho. E quando eu contei que hoje meu marido, que era meu namorado na época, eu fiquei esperando a reação dele achar um absurdo, né? E ele disse assim, por mim, eu queria ter bastante filhos, não sei o número, mas enquanto o último tivesse saindo de casa, que já viessem os netinhos, né? E isso aconteceu antes do que a gente esperava. Então já era um sonho, assim, talvez não seria realizado, mas a gente pensava assim. Então não tinha o número certo, não, foi acontecendo. Acho que não. Aí vocês se casaram, tudo, e aí você esperou um tempo para ter o primeiro filho? Não, foi logo imediato já. E foram assim, bem seguidinho, eu imagino. Sim, a média daria mais ou menos de 2 em 2 anos. Tem um espaço grande, que são 6 anos, que é o espaço maior que eu tenho, entre o 8º e a 9ª. Entre o 8º e o 9º. Que aí a gente tem um espaço maior, até por conta de que o médico sugeriu que o espaço fosse dado e tal. Então a gente seguiu orientação. Então são 6 anos. Mas geralmente a média dá de 2 anos e meio. Você começou sendo muito novinha, então. Novinha. Legal. Andréia, conta um pouquinho pra gente. Dificuldade pra engravidar? Não teve? Não tive. Nenhuma. E as gestações foram todas tranquilas? Sim, foram todas tranquilas. Claro que gestação às vezes é um incômodo, mas eu acho que é um incômodo que a gente aceita bem porque você quer, é um sacrifício. A doação já começa aí, sim, é um sacrifício gostoso, né? Certo. Então foram 11 gestações, na verdade foram 12. Eu tive um aborto, foram 11 gestações, sendo a primeira foi parto normal. O segundo não era possível mesmo, e depois há 23 anos atrás, então a partir daí foi uma sequência de cesáreas, né? Claro, não foi só a opção minha, mas era a opção que eu tinha no momento, até por conta da condição que eu estava. Você teve 10 cesáreas? Foram 10 cesáreas. Isso pra mim é novidade, assim, porque o que a gente ouve, assim, geralmente é que não pode passar de 3, né? É uma prova viva. Eu acredito que não é pra todo mundo, creio que eu tive uma orientação médica muito boa, que sempre... Você sempre acompanhou com o mesmo médico? Não, porque eu não morava aqui nessa cidade, né? O primeiro nasceu em Catanduva, depois os outros 3 em Ribeirão Preto, depois os outros sim aqui em Campinas. E o médico, a hora que você falava, por exemplo, esse é o 5º, 6º? Então, a minha médica, ela ficava mais tranquila do que eu. Ela disse, não, fique tranquila, agora vamos... Então, ela deixava a gente muito tranquila. Claro, com a responsabilidade, tanto é que quando ela pediu um espaço de 5 anos, nós demos um espaço de 6 anos para o útero poder se recuperar um pouquinho. Ela achava que seria melhor. Tanto que nesse último parto, eu tinha certeza que ela ia dizer pra mim, 11º, agora chega. Ela disse, não, acho que daqui uns 2 anos, mas a gente não pretende. Mas vamos ver, né? Demais. E assim, qual que é a idade da mais velha? Ela faz 27, mês que vem. Mais novo, 2 anos. É um menininho, né? 2 anos. Não sei os nomes ainda, depois a gente vai saber os nomes deles todos. 20 anos? 27 anos e 2 anos. 2 gente, anos. 25. É praticamente o tio é mais novo que a sobrinha, né? André, me fala um pouco, assim, como foi o seu puerpério conforme, sei lá, do 3º filho pra frente? Foi tranquilo? Então, eu tenho só 2. Pra mim, os 2 puerpérios foram sofridos nos primeiros meses. Na questão de... Agora a gente vai ter que parar um pouquinho, ó. Quem deixou você sair, mocinho? Ei, mocinho? Quem deixou?
o puerpério, porque nem eu chorei muito, e eu não tenho ainda muita experiência assim nessa troca com mães, então eu não sei se tem umas que é mais fácil, uma ou não. Eu creio que sim, né? Porque teve puerpério que foi super tranquilo, teve uns que foram bem mais difíceis. Então não é que um foi ficando mais fácil com o outro. Acho que não, acho que isso é... Cada um é 100%, né? É igual a gravidez, cada uma é uma, né? E eu sempre tive muito apoio do meu esposo em toda essa situação da família, um pouco. Apesar de que a família no começo não concordava muito com esse número de filhos, mas a minha mãe sempre esteve muito presente, então isso ajudou um pouquinho, essa tranquilidade. Eu falo que essa rede de apoio, um vizinho, uma amiga que trazia alguma coisa, quando a gente consegue fazer essa rede um pouquinho, nem que seja assim, o mínimo, já ajuda a gente. Já ajuda. Já, sim, com certeza. E a questão, assim, umas curiosidades do dia a dia. Por exemplo, quando eu tive minha segunda filha, o meu filho chegou todo resfriado, foi em cima dela, eu já fiquei desesperada. Já liguei pra pediatra, meu Deus, ele tá resfriado em cima, tá recém... Como que é lidar com isso? Porque olha, a gente, claro, que toma-se cuidado, mas quando a 10ª nasceu, ela nasceu prematura, eu cheguei em casa, eu tinha 3 com catapora. Nossa. Então, foi a pior situação que nós vivemos, porque era uma coisa muito real e muito, se pegasse, era muito sério, né? Então, o médico sugeriu que fôssemos para um hotel, que não sei o quê, mas nós não podíamos fazer isso até por conta dos outros filhos. Então, ela ficou mais reclusa no quarto, bebezinha, e os irmãos mais longe. E vamos lá, né? E é claro, tomamos todos os cuidados e deu tudo certo. A bebê não pegou, mas foi um pouquinho estressante, foi. E eu sou muito tranquila quanto a isso, porque eu penso que não tem muito jeito, né? O irmão que tá chegando... É praticamente quase uma classe de escolinha na sua casa, sim, né? A classe dos meus filhos tem 10 aluninhos. Né? Eu falo que o mais novo começa a ficar bem resistente porque os irmãos que vão na escola já trazem para dentro de casa as coisas e pega uma resistência maior, né? E no dia a dia, assim, como que é? Então, você consegue organizar uma rotina? Eu acho assim, com uma família numerosa, assim, se a gente não for o mínimo organizada e ter uma rotina durante a semana, fica difícil, senão a gente fica apagando incêndio. No começo, sim, eu apagava assim muito incêndio, porque você vai correndo contra o tempo, fazendo o que já aconteceu. A partir do momento que eu parei, me organizei e falei, não pode ser assim. Se a gente decidiu ter uma família, não é para ser assim. Então as coisas têm que ser organizadas em questão de compras, em questão de horário. Nem sempre o que você programa dá certo, você programa de fazer tal coisa, hoje ligam da escola que um está doente, não está com febre, tem que buscar, enfim. As atitudes vão mudando conforme vão acontecendo, mas você tem que ter um mínimo de organização, sim. Então, a compra do mês é só uma vez por mês, tem o cardápio da semana em casa, claro que pode mudar, mas pelo menos eu já sei o que eu vou comprar na feira, o que vai ser feito, quantas pessoas vão estar para almoçar, isso, porque nem todos estão morando em casa. Tenho 3 fora, casada, e 2 que estudam fora, então no momento somos em 8 filhos e eu e o Fábio, então nós somos em 10. Mas nem todo mundo almoça em casa, porque eu tenho 4 em período integral, e às vezes ficam na escola, às vezes voltam para almoçar, então durante a semana eu sei quem almoça, quem não almoça. Então, essa rotina deixa um pouco mais leve, né? O ambiente. Porque é corrida, as crianças falam, nossa, a casa é tão cheia que quando falta um, a gente sente falta, né? Sente? Nossa, mas a casa tá meio vazia hoje, tá faltando 1 ou 2, né? Quando tem uns 4 em casa, tá normal, né? Sim, quando eu tenho 4, nossa, dá até uma depressãozinha, né? Não tem aquele agito. É uma situação assim tão inusitada pra mim, porque eu não tenho como imaginar, né? 4 é a minha família inteira dentro da minha casa. Mas sabe que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade? Quando eu falo 11, você pensa 11 da mesma idade. E não é assim, foram 1 de cada vez. Então, torna-se mais fácil, sim. E
verdade que assim, eu não sei, pelo menos o que eu ia falar antigamente, os mais velhos já vão cuidando dos mais novos. Sim. Acontece isso Eu digo também? assim, eles ajudam, porém, às vezes deseduca, né? Principalmente tem os quando dois lados. tem os dois lados, claro que tem. Ajuda sim, mas também tem umas gírias, uns palavrões que a gente às vezes não concorda. E, então a gente toma cuidado com elas, mas acontece, né? Uma família numerosa, isso acontece. Eu acompanho você pelo Instagram tudo e vejo que você consegue ainda ter o seu momento, você e o marido, só o momento do casal. Eu acho que isso é muito importante. Porque você imagina, vamos supor que você tenha 1, 2 ou 3 filhos, já é muito desgastante. Pra gente é desgastante também. Então esse momento que a gente se retira um pouquinho é o momento de você preservar um pouco o relacionamento, de você ter um momento só pra você volta melhor. Um fica chorando, vai ficar aí com o irmão, a gente sai, fecha a porta, mas por quê? Porque a mãe e o pai vão voltar melhor. Sim. Isso é muito importante. E a mãe, eu falo, a mulher, a gente tem que estar bem, né? Porque senão a casa porque a gente não é o termômetro bem, da né? casa, né? Eu sempre brinco aqui, o pai pode estar de cara feia, mas a mãe nunca, né? Porque vai passando. Um fica de cara feia também, o outro já responde com grosseria e aí já desencadeia uma... E o seu desafio, assim, da Andréia, que tem que ser mãe de uma família numerosa, esposa e mulher, como conciliar com o tudo tempo isso? eu aprendi assim, no começo pode parecer um egoísmo, mas não é. Porque primeiro sou eu. Porque isso que a gente falava, se eu não estou bem, ninguém vai estar em casa. Então eu vou dar um tempinho para mim. Vou cuidar da minha saúde, vou cuidar um pouquinho se eu gosto ou não gosto de uma aparência, ou seja, um cabelo, uma unha. Ou seja, essa parte da estética também é importante, né? Porque eu acho que é importante tanto para o homem quanto para a mulher. A gente se sente bem, né? Não estou dizendo que a pessoa tem que estar impecável, mas você tem que estar bem consigo mesmo. Sim. Tá bom, se você está bem assim, tá ótimo. Você tem que se sentir bem. Então eu cuido um pouquinho disso para depois começar a cuidar das outras coisas. Nem sempre foi assim. Primeiro eu era uma mãe descabelada, mas os filhos arrumadinho. Agora, depois passou-se uma mãe também, mais ou menos, os filhos também arrumadinho. Mas eu acho que é importante a gente pensar na gente, em primeiro lugar. Não em forma de egoísmo jamais. Porque é isso, eu tenho que estar bem para eles, principalmente para o marido. Eu sempre tive essa opinião e eu ficava nessa dúvida de, nossa, será que eu sou egoísta? Então, mas é isso mesmo. Até que eu li um livro que me ajudou muito a pensar de uma forma diferente. Indica pra gente qual que é. Vamos ver se eu consigo lembrar o nome, mas eu tenho lá em cima. Depois a gente mostra. É um livro muito legal. É uma mãe que tem muitos filhos, uma americana. Legal. E ela chama Mulher em Primeiro Lugar. Legal. É super legal. Já fica a dica. É super legal, porque ela também tem bastante filhos e ela começou a perceber isso e ela dizia, não, primeiro eu tenho que me cuidar, porque se eu não estiver bem, como que eles vão estar bem? Então me ajudou bastante. Bom, a gente vai ter outros videozinhos aqui com ela, de algumas curiosidades, mas por enquanto, Andréia, obrigada por me receber na sua casa. Foi difícil a gente conseguir o horário. Foi um prazer. Tanto que eu falei, hoje eu tô toda entupida, tô com olheira, tô rouca, mas vamos lá que pra dar certo de novo é difícil. E ela me recebeu. Então, esse aqui é a plaquinha do nosso canal que você vai receber. Obrigada! Muito legal! Você é um sucesso de mãe. Viu? Tinha que ser 11 placas. Muito obrigada. Gostei bastante.